Populismo é um assunto que está presente em tudo quanto é canto no debate político do nosso tempo. Na Europa, a gente vê uma ascensão de partidos populistas de matizes ideológicas diferentes. Nos Estados Unidos, o Trump veio para reacender as discussões sobre o significado desse fenômeno, e a América Latina é muitas vezes lembrada por suas várias lideranças de muito apelo popular, né? Tipo Getúlio Vargas, Juan Perón, Hugo Chávez, Evo Morales, enfim. E essa diversidade de experiências, isso indica que o populismo não pertence exclusivamente à direita ou à esquerda e nem sequer pertence a um único período histórico. No Brasil, o termo já foi usado para descrever momentos bem diferentes, né? Desde o populismo clássico, que é associado ao Vargas, ao Jânio Quadros, Brizola, por exemplo, até o populismo neoliberal do Collor. E a eleição do Bolsonaro lá em 2018, ela trouxe de volta esse debate, mas agora com o rótulo de um populismo de direita. Ainda assim, o jeito que a gente entende esse fenômeno no Brasil parece uma coisa meio fragmentada e mal definida, né? E é pensando nisso que eu quero compartilhar com vocês esse artigo chamado O Populismo no Brasil, um velho conceito a partir de uma nova abordagem, que foi escrito pelo Paulo Ricci, da Universidade de São Paulo, junto com o Maurício Izumi, da Universidade Federal do Espírito Santo, e o Davi Moreira, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. O artigo foi publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais em 2021, e ele vai atrás de responder a seguinte questão: como o populismo se manifesta nos discursos dos presidentes brasileiros desde 1985. Ou ainda, quem são os presidentes brasileiros da nova república que a gente pode chamar de populista? E quem é o mais populista? E o populismo no Brasil é uma ameaça para a democracia? Vamos dar uma olhada nisso tudo. Vocês já sabem, mas não custa repetir. O link para o artigo você encontra aqui na descrição do episódio, beleza? Então bora lá! Então vamos começar, claro, com uma definição de populismo. O texto apresenta pra gente uma trajetória histórica desse conceito. O populismo clássico foi descrito como uma relação direta entre o Estado e as massas, que é mediada por um líder carismático. E os autores dessa corrente viam nessa figura uma espécie de símbolo do poder público que estabelecia um contato direto com o povo. Já o neopopulismo, que apareceu nos anos 90, ele rompeu com essa lógica mais voltada para o Estado e mais desenvolvimentista e assumiu uns traços assim mais neoliberais e anti-elitistas também, né? Que é mais ou menos o que a gente viu ali com o Menem, com o Fujimori, com o Collor também. A partir daí, rolou meio que um abandono dessa distinção entre o velho e o novo populismo, e as investigações começaram a ir mais no sentido de se compreender os mecanismos concretos de mobilização e identificação popular. E aí a gente tem três vertentes principais que passaram a orientar esse debate. A vertente econômica, que foca nas políticas redistributivas dos governos populistas. A vertente estratégica, que é mais concentrada ali na relação direta entre os líderes e as massas. E a corrente ideacional, que entende o populismo como um conjunto de ideias. Ideias que posicionam o povo puro, entre várias aspas, contra a elite corrupta, entre várias outras aspas também. E o artigo vai adotar, então, essa última abordagem, ok? E nela, o populismo é definido como uma ideologia fina, ou seja, estreita, específica, e que divide a sociedade em dois campos homogêneos e antagônicos, reivindicando que a política seja a expressão da vontade geral do povo. E essa concepção permite que a gente analise esse fenômeno de um jeito comparativo e mensurável, porque ela define um mesmo critério para todos os casos, que é a oposição entre o povo e a elite. Então assim dá para analisar líderes diferentes, de campos ideológicos diferentes, mas com os mesmos critérios. Ou seja, eu posso analisar tanto Lula quanto Bolsonaro, basta a gente ver se eles estão definindo essa oposição aí entre povo e elite e como eles estão construindo essa ideia de quem é povo e de quem é elite.
elite. É aí que está a chave nessa análise. E o discurso populista, de acordo com essa perspectiva, ele é uma política de identidade, porque ele moraliza o conflito e constrói um nós virtuoso contra um eles corrupto. E é com base nessa definição que os autores vão observar os discursos dos presidentes brasileiros. E aí o estudo examina então 5.818 pronunciamentos oficiais de 8 presidentes brasileiros, desde o Sarney até o Bolsonaro, pegando aí o período de 85 até 2019. Coisa pra caramba. E foram analisadas apenas as falas institucionais, ok? Não foram consideradas as campanhas, que era pra pegar ali a prática cotidiana do governo, né? E cada discurso foi dividido em frases e foram consideradas populistas, então, aquelas que expressavam explicitamente o antagonismo entre o povo e a elite. Só foram consideradas as frases em que esses dois polos apareciam juntos, o povo sendo valorizado e a elite sendo criticada. Então teve também uma análise do conteúdo e do sentido das expressões que apareceram nos discursos, né? Porque você precisava entender em que contexto que estava surgindo essa frase, né? Não era só a presença dessas palavras-chave ali. Precisava entender como essas palavras estavam sendo usadas para construir o discurso, beleza? E a partir desse critério, os autores conseguiram identificar o padrão de uso desse tipo de retórica em cada presidente e, com isso, eles construíram um panorama do populismo na nova república. E a análise mostrou uma diferença grande entre os presidentes, né? Partindo do menos populista para o mais populista, a ordem encontrada foi essa: Michel Temer, Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso, José Sarney, Itamar Franco, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Collor e Jair Bolsonaro. Ou seja, a gente tem um trio aí no pódio que é Lula, Collor e Bolsonaro, né? 3 nomes que se destacam e juntos eles representam quase 75% de todos os discursos que foram considerados populistas dentro dessa pesquisa. Mas que tipo de populismo é praticado por cada uma dessas figuras, né? Considerando então esses 3 campeões, segundo a pesquisa, né? O Lula, o Collor e o Bolsonaro. Será que eles são iguais? Ou será que a gente consegue reparar em algumas diferenças entre eles, né? Bom, o populismo do Collor era baseado na oposição entre o povo e o Estado. As falas dele atacavam as elites políticas, o funcionalismo público e até os grandes empresários e os sindicatos, que eram descritos como parasitas de um sistema corrupto. O povo, aqui, é retratado como vítima de uma máquina estatal ineficiente e exploradora. Já no caso do Lula, o antagonismo aparece na divisão entre ricos e pobres, né? O discurso dele enfatiza a exclusão social e o papel do Estado como um instrumento de inclusão e de justiça. Então o povo aqui é representado pelos pobres e pelos trabalhadores, enquanto a elite é exibida como um símbolo do privilégio e da desigualdade. Apesar de ser conciliador na prática, o Lula adota com bastante frequência uma retórica de valorização dos de baixo contra os de cima, que é um populismo inclusivo muito presente aqui na América Latina. E o populismo do Bolsonaro, esse é o mais concreto e também o mais excludente, né? O conceito de povo dele fica restrito ali no cidadão de bem, os patriotas, os cristãos, os defensores da família, tudo isso em oposição às elites corruptas, aos políticos tradicionais, aos intelectuais e aos vários setores da esquerda. Então a retórica do Bolsonaro moraliza o conflito e nega a diversidade, que é um traço muito comum no que ficou definido como o populismo de direita. E com isso, então, a gente consegue até se perguntar se o populismo brasileiro representa ou não representa uma ameaça à democracia. E esse é mais um debate quente, né? Para alguns autores, o populismo rivaliza com a pluralidade e com as instituições democráticas. Mas tem outros autores que defendem que o populismo pode até revitalizar a participação política. Bom,
No caso brasileiro, esses autores do artigo que a gente está usando aqui, eles argumentam que nenhum dos presidentes considerados populistas apresenta o tipo de carisma radical e transformador que define os líderes autoritários. Eu sei que você tá achando isso estranho, né? Até porque Bolsonaro e Lula são duas pessoas que a gente considera bastante carismáticas. Você pode até não gostar do Bolsonaro, mas o cara tem carisma, pelo menos para um grupo da sociedade. E isso, então, que eles estão comentando aqui, essa questão de que nenhum deles se encaixa nessa definição, é porque eles estão usando uma definição bem específica desse carisma, em que o líder domina totalmente o próprio partido e tenta mudar radicalmente o sistema vigente, ok? Esse é o ponto. E aí, se a gente pega cada um dos casos, né, tipo o Collor, bom, o Collor nunca teve um partido forte. O Bolsonaro rompeu com o PSL logo depois de eleito. E o Lula, bom, o Lula, mesmo mandando e desmandando no PT, ele nunca investiu contra as instituições, né? Ou seja, ele nunca tentou mudar o sistema de uma forma radical. Inclusive foi eleito em 2022 com uma bandeira de proteção institucional, ok? Além de que o Lula também, né, sempre teve esse perfil conciliador que a gente já comentou antes. E além disso, o próprio presidencialismo de coalizão, que é esse sistema em que o poder executivo precisa negociar o apoio parlamentar junto com o poder legislativo para conseguir ter governabilidade, esse mesmo sistema atua como um freio a esse poder pessoal de uma liderança. Nenhum partido populista conseguiu ser dominante no Congresso. PRN, PT e PSL sempre dependeram das alianças formadas com partidos e grupos de outros segmentos ideológicos ou de nenhum segmento ideológico, enfim. Então a própria fragmentação do sistema político brasileiro acaba limitando os impulsos autoritários que podem aparecer pelo meio do caminho. Bom, basta lembrar do que foi o governo Bolsonaro, né, que até resistiu no começo a essa lógica aí, mas depois não teve jeito, né, acabou fechando com o Centrão e aí orçamento secreto, Arthur Lira, Ciro Nogueira, enfim. E o texto conclui então que o populismo é um traço recorrente da democracia brasileira e é mais presente como um estilo discursivo do que como uma prática de governo. Então, em vez de uma ameaça direta às instituições, ele, na verdade, expressa certas tensões estruturais da política nacional, né, entre povo e elite, inclusão e privilégio, esperança e desconfiança, e tudo isso vai definindo o jeito como a gente entende o poder e a representação. Galera, eu fico por aqui. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Eu agradeço também a Pitox, que fez a capa desse episódio. Confere aqui na descrição o Instagram dele se você quiser conhecer mais sobre esse trabalho. Roteiro, edição e apresentação são feitos por mim. Meu nome é Daniel Cunha e se você gostou desse episódio, eu peço que você compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também. Avalie o podcast, se for dar uma nota boa, se for para dar uma nota ruim, não precisa. Segue, se ainda não seguiu. E é isso aí, gente. Um abraço. Até a próxima.